Louvado seja Jesus, amém? Glória a Deus, Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Irmãos, livro de Gênesis, capítulo 22. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 22. Aleluia, Deus. Vamos ver só um versículo. O versículo 18. Diz assim: e a tua semente, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Somente esse versículo, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, nós vamos ler o texto, e o que o Senhor falar, é isso que Ele quer falar conosco. Aleluia. O livro de Gênesis, capítulo 22, verso 1, diz assim, ó: e aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. O verso 2 diz: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vá-te à terra de Moriá, e ofereço ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Aleluia. Irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, peço aos irmãos que não fechem sua Bíblia, fica aberta, querido. Nós sabemos que Abraão, ele é o pai da fé. Abraão é aquele que obedeceu e foi justificado pela sua obediência. O verso 1 e verso 2 falam da chamada de Abraão. E a chamada, ela tem um árduo, tem algo que Deus requer daquele que o chama. Abraão, ele é chamado para ser o pai de uma grande nação. E aqui o texto diz que depois dessas coisas, tentou Deus, provou Deus a Abraão. E como Deus vai provar Abraão? O verso 2 diz: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vá-te à terra de Moriá, e ofereço ali o holocausto sobre uma montanha que eu te direi. Deus prova a Abraão, ele chama Abraão para ser pai de uma grande nação, mas antes de ele ser aprovado, ele vai ser provado. Antes de Deus aprovar Abraão, ele prova Abraão para ver se Abraão vai concluir a obra. Para ver se Abraão está com o coração voltado a ele ou voltado às coisas que ele o concedeu. E aqui Deus chama Abraão, só que a chamada de Deus tem o querer de Deus e a vontade de Deus. Tem o tempo de Deus, o momento de Deus e o lugar de Deus. Porque Deus chama Abraão para oferecer um holocausto. E o holocausto simboliza sacrifício. E todos nós que andamos na presença de Deus, temos que sacrificar algo para continuar na presença. Só que muitas das vezes Deus não quer o que você quer sacrificar, mas sim aquilo que Ele te pediu. Deus vira para Abraão e fala: Abraão, vamos sacrificar? Abraão diz: eis-me aqui, mas é no monte que eu quero, e a oferta que eu te pedi. Muitas das vezes queremos ofertar a Deus, mas não é aquilo que Deus nos pediu. E a oferta de Deus para Abraão, que Abraão requer, Deus requer de Abraão, não é algo fácil de se entregar. Mas Deus diz: de você eu pedi isso, Abraão. O que Deus pediu a você e a mim nessa noite?
O que Deus tem nos pedido? Será que é aquilo que nós estamos entregando? Talvez você está no monte para entregar, mas não está entregando aquilo que Deus te pediu para entregar. Você está no lugar certo, mas com o holocausto errado. Ou então você está com o holocausto certo no lugar errado. Porque Deus determina o holocausto, determina o local. Abraão poderia, vou sacrificar aqui mesmo, em Berseba. E Deus fala, aí não, Abraão, vamos saborear. Vamos caminhar um pouco para você refletir a tua caminhada. Olha isso, querido. O verso 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abarcou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Toda vez que Deus chama alguém, uma chamada, não é só eis-me aqui, não é só falar, precisa se posicionar. Abraão é chamado e diz de imediato, eis-me aqui, mas agora levanta cedo, Abraão, vai preparar o cutelo, vai preparar a lenha, prepara alguém para ir contigo, prepara o holocausto e vai para o lugar onde eu te direcionei. Quando Deus chama alguém, querido, não é só eis-me aqui, é posicionamento. Isso é muito fácil de entender, porque eis-me aqui todo mundo fala, mas se posicionar, pouco se posiciona. Isso é bem verdade. Sabe por quê? Porque o pastor leu aqui, foi a confirmação da palavra, porque ele leu aqui em Êxodo 3, falando de Moisés, e ele diz, e bradou Deus. E se eu pudesse dar um título, eu diria nessa mensagem, os 2 brados do anjo. Quando Deus brada para Moisés ele queria servir, mas de qualquer jeito, eu não preciso ir para o Egito. De repente Moisés poderia falar, eu posso sacrificar, Senhor, dando uma das ovelhas. Deus, não, o sacrifício eu quero que você saia do seu conforto e se posicione dentro do Egito. Talvez você quer servir, mas no local que você está, e Deus está falando, aí não, da forma que você quer, não. Precisamos entender que Deus não vai confirmar o que eu quero, mas sim aquilo que é determinado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se fosse assim, seria fácil eu escolher o meu chamado, falar o que eu quero, aonde eu quero, com quem eu quero. Mas não, querido. Foi falado aqui também de Jeremias. Que chamado árduo. Com 30 anos pensando que ia ser sacerdote, sumo sacerdote. Não. Eu te escolhi, te separei e dei às nações por profeta. Não é sacerdote. Não, mas o meu pai é sacerdote. Ele é sacerdote, mas você não é. Tu é profeta. Porque antes da sua mãe ver o seu rostinho, eu já te separei. Sacerdote tem que andar dentro do templo. E profeta. Aleluia! Aleluia! Profeta anda aonde Deus manda, querido. Ele não fica isolado no templo. Ele vai aonde Deus determina ele ir. Este é o profeta de Deus. Isaías vai confrontar o rei Ezequias. E quando ele chega lá, ele diz, põe a tua casa em ordem, vira as costas e sai, porque você vai morrer. Mas Deus fala, ô Isaías, volta lá, porque eu ouvi a oração do meu servo. Isaías vai falar, eu vou voltar lá? Vou não. Mas ele não é Jonas. Então ele volta. O profeta é assim, querido. Ele não faz o que ele quer na hora que ele quer. Ele faz porque o Espírito impulsiona ele a fazer. Abraão agora, recebendo a chamada, ele sabe que precisa preparar o teu caminho.
Deus te chamou para ser um ministro da palavra, mas trate de estudar a palavra. Deus te chamou como profeta, mas tenha um coração limpo para poder pronunciar aquilo que o Deus dos céus te manda, querido. Precisamos nos posicionar. Abraão entende isso de imediato. Ele diz: eis-me aqui, mas levanta pela madrugada. Ele fala: eis-me aqui, mas levanta pela madrugada, prepara o cutelo, prepara a lenha e diz: oh, vocês dois vão comigo? Vamos ler. Vamos lá, irmão, capítulo 22, verso 4. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Deus chamou ele para um lugar, mas não era perto, porque já se passa 3 dias Abraão caminhando. Só que ele não vê de perto, ele vê de longe o lugar que Deus havia separado. Só que agora Abraão, ele tem discernimento. Vamos ler. Verso 5. E diz Abraão ao seu moço: ficai aqui com os moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, retornaremos a vós. Quando Abraão, querido, ele avista o lugar que Deus havia determinado sobre a vida dele, sobre a vida de Isaac, ele diz: o negócio agora não é com vocês dois, o negócio é com nós dois aqui, ó. Porque tem lugar que não é para todo mundo ir, querido. A chamada que Deus te deu não é para você querer levar um, levar outro. Deus deu a chamada para você. Coloque a cruz nas costas e comece a caminhar. Eu só vou se você for. Abraão já vira para os moços: ó, vocês não vão entender o negócio, fica por aqui porque o negócio é comigo. Foi Deus que me chamou para esse negócio, não chamou vocês não. Fica aqui, discernimento. Imagine só esses homens lá no monte, junto com Abraão. Você é doido? Você vai matar seu filho? Eles não iam entender, não iam ter discernimento. Abraão entendendo, ele disse: fique aqui, porque o negócio lá em cima é diferente. Precisamos, querido, estar atento ao que Deus está falando, para não querer ir para o lugar errado com pessoas erradas. Deus tem um mistério com cada um que está aqui nessa noite, mas entenda o chamado que Deus tem na sua vida, para você não querer alguém que vai do teu lado caminhando. Tem momento da vida que nem a esposa vai entender a sua chamada. Abraão não fala com Sara, porque se ele, imagine só Abraão falando com Sara, esperando 100 anos por causa de um menino. O menino nasce e fala: agora você quer matar o menino? Abraão sai de madrugada, calado. Vamos ler. Olha isso, irmão. Verso 7. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Abraão diz: eis-me aqui para Deus, e diz: eis-me aqui para Isaac. Ele diz para o pai, mas diz para o filho também. Aí ele diz agora, e ele disse: eis-me aqui, eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão caminha 3 dias para encontrar, avistar o monte. Mas quando ele avista que ele agora separa os 2 moços e ele vai caminhando, aquela caminhada é dolorida, querido. Sabe por que é dolorida? Porque agora é ele e o filho dele. E o filho dele vira para ele: eu sei que para sacrificar algo precisa do cordeiro, mas eu não estou vendo, pai. Isaac, ele compreende o sacrifício, por isso ele pergunta ao pai. Agora o pai sabe que ele é o sacrifício. Imagina a resposta dele. Imagina ele virar para Isaac
É você o sacrifício. Imagina aquela caminhada até o monte, subindo o monte, ele olhando para o filho, olhando para o monte se aproximando, e o filho perguntando: onde está, pai? O sacrifício, o cordeiro. O verso 8 diz bem assim, querido: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Deus proverá para si o cordeiro. O cordeiro não era para Isaac. Por muitos anos eu entendi isso, mas o cordeiro aqui é Deus proverá para ele o cordeiro, o sacrifício perfeito. Deus irá prover o sacrifício perfeito. Você já vai entender, calma. Isaac vai caminhando porque ele é obediente ao pai, e Abraão está indo porque ele é obediente a Deus. Só que Abraão diz assim: Deus proverá. Não adianta caminhar sem fé. Não adianta caminhar do jeito que você quer. A caminhada precisa de ter fé. Porque imagina a caminhada, você tem que oferecer algo precioso como um filho. Só que tem muita fé na caminhada. Só que está marchando, mas olha para o monte, mas está aguardando algo de lá de cima. Tem gente que olha para o monte, mas não está esperando nada lá de cima. Abraão já está olhando para o monte, mas esperando a provisão. Porque ele não olha só para o monte, ele está caminhando para o monte. Ele não só quer chegar no monte, ele vai oferecer no monte. Ele vai entregar no monte. E não adianta só ir lá sem fé. Precisa ter fé, discernimento, obediência. Olha isso, verso 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Abraão, quando ele chega no lugar que Deus determinou, no monte que Deus determinou a Abraão, ele chega lá em cima e a primeira coisa que Abraão faz é um altar para Deus. E sabe o que nós estamos fazendo no dia de hoje? Estão indo para o monte para tirar foto, fazendo selfie em cima do monte. Deus está procurando o altar que você preparou lá em cima. Um monte de gente distraída em cima do monte, tirando selfie, postando para quem não está no monte. Deus está no monte e está perguntando aonde está o altar dele. Cuidado, que a tecnologia pode te matar se você não souber usar ela. Ela é boa, mas temos que saber usar. Deus agora vira. Melhor, Abraão vira agora para Isaac e amarra Isaac. Prepara a lenha. Prepara o altar, prepara a lenha, amarra Isaac e coloca Isaac sobre a lenha. Doído para um pai pegar o seu filho e colocar sobre um altar. E ele não está esperando um fogo consumir. Ele está esperando a ordem de Deus para executar. Está achando que é fácil, né? Uma coisa é como Agar, coloca o menino lá, vira as costas e fala: o menino vai morrer. Outra coisa, você está com o cutelo e dizer: eu vou ter que matar. É diferente, querido. Talvez você não está entendendo. Deus está requerendo algo mais profundo da nossa parte. Deus está querendo algo mais enraizado da nossa parte, e não algo superficial. Eu preciso que você faça. E entenda que eu preciso que você faça. Amanhã eu faço, fulano faz, ciclano faz. Deus fala: vamos orar. Não, deixa. O pastor, ele sempre ora. Ele ora, mas e você? Ora.
Ele lê, e você lê? Deus está requerendo algo de nós, querido. Algo mais profundo. Lembra que eu falei dos 2 grados do anjo? Quem lembra? Vocês estão aí ainda, né? Aleluia. Olha isso, querido. Oh, glória. Verso 10. E estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar quem? Para imolar o seu único filho, o herdeiro, o da promessa, aquele que anos e anos Abraão pediu, e Deus concedeu. É este Isaac. Deus requer ele. Agora diz assim, o verso 10: mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus, desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. A glória de Deus, aleluia. Sabe por que o anjo bradou dos céus? Não foi porque Abraão se covardou de fazer um sacrifício, é porque o anjo sabia que ele iria sacrificar. Será que Deus sabe que você vai ser sacrificado essa noite? Será que Deus vai precisar bradar do alto para entender e falar: não, eu sei que você me teme e não precisa fazer isso? Será que Deus vai ter que precisar abrir a boca do anjo para te parar, porque ele entende que você vai até o último instante para cumprir a sua ordenança? O anjo teve que bradar para parar ele. O primeiro brado é para parar Abraão. O anjo brada no céu é para parar Abraão. Você não está entendendo, querido? O céu parou o homem porque ele iria sacrificar, ele iria fazer. O céu teve que rasgar a voz lá de cima e dizer: bora, Abraão, eu sei que você vai fazer, eu sei que tu me amas. Abraão não só disse: eis-me aqui. Ele estava pronto a cumprir com aquele eis-me aqui. E se não fosse o anjo do céu dar um brado lá de cima e dizer: Abraão, Abraão, aquieta-te. Abraão estava determinado, querido. Isso aqui é maravilhoso, um homem determinado na caminhada com Deus. Porque nós levantamos: eu estou cansado, eu estou exausto, eu estou fadigado. Querido, você está vivo, respirando, cheio de saúde, cheio da autoridade dos céus. Como é que testemunha na terra reclamando toda hora da vida? Abraão não está disposto. O ex-me aqui de Abraão teve que rasgar os céus. O primeiro brado foi para parar Abraão. E viu onde, Senhor, para me socorrer? Não, o anjo foi para parar, não foi para socorrer Abraão, foi para parar ele. Olha isso, querido. Verso 12. Então disse: não estenda as suas mãos sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora, grava essa palavra, agora. Não foi quando ele disse: eis-me aqui. Não foi quando ele levantou pela manhã. Foi quando ele estava com o cutelo. Agora. Não é quando você diz: ah, Senhor, eu vou fazer. Não, é quando você estará pronto para fazer. Diz Deus: agora. Agora, querido. Ele diz: agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. O que é teu filho nessa noite? O que é o sacrifício que Deus está requerendo e você ainda não abriu mão dele? Talvez é horas na internet, né? Talvez é horas no sofá. Talvez Deus está requerendo que você vá no hospital orar pelas pessoas que você não vai. Eu não sei qual é o seu Isaac, querido, mas todos nós temos. Todos nós temos Isaac. Que tem hora que Deus fala: vai, não vou não. Vai, você fala: eu vou, eis-me aqui, meu Deus, e agora? Cadê? Onde?
O eis-me aqui está lá em Berseba ainda. Eu estou te esperando no Monte Moriá. Não é em Berseba. Berseba você levantou um altar, mas estava lá parado. E Deus está falando: ei, vamos para o Monte Moriá. É lá que eu estou te esperando. É lá que eu quero ver o agora. Lá que eu quero ver o eis-me aqui. Lá que eu quero ver levantar pela madrugada, preparar o cutelo, a lenha. É lá no Monte Moriá, querido. Está na hora de sair do conforto. Deus está convocando homens e mulheres nessa noite. Não é só ter chamado, é exercer o chamado. E tem muito chamado que está parado. E Deus está falando: vamos para o Monte Moriá? Agora sei que tu me temes. Quando? Está com o cutelo e o anjo diz: para. Não é você que determina, eu vou até aqui. É o anjo que diz: ops, até aí. Calma. Tem mais. Desce, que tu serás pai de uma grande nação. Olha isso, querido. Verso 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um cordeiro. Deus iria preparar o cordeiro da ceia. Este cordeiro simboliza Jesus Cristo. Não precisa matar o teu filho. Eu tenho um cordeiro perfeito para esse sacrifício, Abraão. Deus não vai tirar algo seu para te matar na caminhada, mas Ele quer provar se você está na caminhada com Ele. Aí Ele diz agora: então levantou os olhos e olhou, e eis que um cordeiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. O cordeiro não estava na frente de Abraão, senão ele não executava. Estava atrás, aguardando, esperando. Quando Abraão levanta o cutelo, o anjo brada do alto e diz: eu tenho um cordeiro perfeito, Abraão, não precisa tocar mais no menino. Verso 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. O Senhor não proveu em Berseba. O Senhor não proveu nos 3 dias de caminhos. Deus proveu foi no monte. Você está entendendo o que Deus está falando? Talvez você quer provisão de Deus, mas em Berseba. Talvez você quer provisão de Deus, mas está caminhando ainda, não chegou no lugar certo. Deus não vai dar provisão para você retornar para trás. Ele está te esperando no Monte Moriá. Verso 15. Olha o anjo bradando de novo. Eita, anjo. Quando agora Deus brada para Abraão parar, Abraão vê agora, simbolizando Jesus Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro, o holocausto perfeito. O verso 15 diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Aqui é maravilhoso, querido. Sabe por quê? Depois de concluir a obra, Abraão está pensando em voltar para casa tranquilo, mas Deus tem promessa sobre aquele que é obediente. E lá vai o anjo de novo. Agora o anjo brada para entregar a promessa. Primeiro o anjo brada para parar. Agora ele diz que o anjo vai bradar novamente. Para que o anjo vai bradar? O anjo vai bradar agora depois de Abraão tentar, mas não conseguir, porque ele ia oferecer o holocausto, mas o holocausto já estava preparado para Abraão. O holocausto simboliza Jesus Cristo, o Nazareno, que tira o pecado do mundo. Agora o anjo vai bradar pela segunda vez. E o que ele vai falar? E o que o anjo vai falar? O que será que o anjo vai falar com Abraão? Pode descer, Abraão. Está tudo normal. Não, querido, aquele que é obediente recebe palavra que vem do céu.
Olha isso, querido. O verso 16, perdão. Ele disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação. Sabe o que é isso? Tem gente que ora, mas não tem ação. Oração. Precisa orar e precisa agir. Depois da ação, o anjo brada do céu. E ele diz: porque fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e engrandecerei, multiplicarei e a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Sabe o que é descendência? É sangue, é família. Foi falado aqui de Noé construindo a arca. Quem entra? A família. Mas 120 anos ele está fazendo o projeto de Deus. Quem falou com ele? Foi o pai dele? Foi o irmão dele? Foi a esposa dele? Não, foi Deus que falou: faça uma arca. O negócio não era para aqueles que estavam do lado de Noé. O negócio era com Noé. E aqui o negócio não era com Isaac ou com os dois moços, mas sim com Abraão. Por conta disso, o anjo brada do céu e fala: porque fizeste tal ação, eu abençoarei e engrandecerei a tua semente. Abraão não desce só com alívio de não ter matado Isaac. Ele desce com a grande promessa que eu e você estamos aqui hoje. Os homens do Antigo Testamento, quando nem viram Abraão, eles diriam: pai Abraão. Por quê? Porque a semente, a promessa de Deus está se cumprindo. Aleluia. Vamos finalizar aí, calma, nós já vamos. Verso 19, verso 18: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Eu vou finalizar aqui. Abraão, ele cumpre com a voz de Deus, e por isso ele é abençoado. Não só ele, mas também a sua semente. Deus quer abençoar a minha semente e a sua semente, mas para isso precisamos ouvir a tua voz. A Bíblia diz que Moisés, vou falar de Moisés que foi falado aqui. Moisés, quando ele morre, há uma guerra pelo seu corpo, porque o seu espírito já tem dono. Só que a Bíblia diz que Deus chama Moisés no monte, enquanto Moisés está admirando a sarça que não se consome. Deus convida Moisés agora para viver um sobrenatural com ele, caminhando para o Egito. Moisés começa a questionar, murmurar, e Deus quebra todo o paradigma de Moisés, porque Deus havia determinado algo grande na vida dele. Moisés não via, mas Deus já havia decretado: eu irei tirar o meu povo do Egito, através de você, Moisés. Será que tem Moisés nessa noite? Agora Moisés morre, o espírito dele, a alma dele tem dono, e a briga é tão grande por esse homem que Satanás quer o teu corpo. E por que eu estou falando isso? Se Moisés ficasse lá no monte olhando a sarça, ele não teria esse privilégio. Qual é o privilégio que você tem argumentado com Deus que você quer e requer dele? Agora, em que posição nós estamos para que isso aconteça? Porque o verso que nós lemos aqui
Diz assim, irmãos: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então vale a pena obedecer a voz de Deus, porque Ele não mata Isaac, Ele não sacrifica Isaac, Ele não desce do monte triste. Talvez Ele até subiu abatido, mas Ele não desce triste, e desce além, com a promessa de uma grande descendência. Quantos estão prontos a receber uma grande promessa como a promessa de Abraão? Então eu finalizo aqui. Vamos para o Monte Moriá? Vamos lá? Levantar cedo, preparar o cutelo, preparar a lenha, e entender que na sua caminhada vai ter momento que você vai ter que deixar o irmão e a irmã de lado, que o negócio é contigo, não é com os irmãos. Consegue entender que Deus quer nos levar no profundo, mas muitas das vezes você não está no profundo porque talvez os moços estão com você, ou talvez você nem foi ainda do Monte Moriá, ou talvez você não levantou cedo. Deus está nos convidando a sair do conforto nessa noite. Quantos querem? Aleluia. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Repita comigo: boa foi essa palavra. Aleluia.